Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre 5 erros que eu cometi quando eu comecei a fotografar, tá? Eu acho muito importante dividir esse conhecimento para vocês não repetirem, né? Ou se vocês estiverem fazendo, para que vocês não façam. Então, fica aí com a gente. Valeu! Então, galera, só um histórico bem rápido, né, para vocês entenderem aí porque que a gente está fazendo esse vídeo, né? Eu comprei minha primeira câmera digital em 2005, né? Então já tem aí 11 anos, né, que eu estou fotografando. Só que é aquilo, né? Minha primeira câmera digital eu fazia algumas fotos assim bem casuais, né? Não tinha nada ainda de profissional, né? Mas aí eu fui pegando gosto, gostei bastante, né, de fotografar. E em 2009 eu comprei minha primeira DSLR, né? E aí de 2009 até agora eu tenho aprendido muitas lições aí, principalmente, né, na fotografia profissional, né, que eu comecei a fazer em 2013, fazendo fotografia de casamentos, né, ensaios. E praticamente aí minha DSLR eu comprei em 2014, né? Então tem 2 anos aí que eu tô com a minha DSLR e eu comecei a usar ela aí com potencial máximo, acho que talvez até do ano passado para cá, tá? Então, vou dar aí umas dicas para vocês não errarem aí como eu fiz em algumas coisas, tá? E espero que vocês gostem, tá? Então, vamos para a primeira? Então, pessoal, primeiro erro aí que eu fazia, né? E até pouco tempo atrás eu posso dizer que eu cometi esse erro, né? Eu acho que até 2014 eu não fotografava em RAW, tá, gente? Eu confesso aqui a vocês que foi difícil eu começar a fotografar em RAW, tá? Eu achava o espaço muito mais importante, então eu queria tirar o máximo de foto possível, eu não configurava a minha câmera aí para tirar fotos em RAW, tá? E eu perdi muito com isso, né? Isso era bom e era ruim, né? Porque quando eu fazia ensaios, casamentos, eu enchia a câmera aí de fotografias em JPEG e acabava que isso, de certa forma, me satisfazia ali. Só que quando chegava na hora de editar, eu não conseguia fazer aquela edição caprichada aí que essas fotos merecem, tá? E aí eu comecei a fotografar em RAW, tá? Em 2014, né? Depois que eu voltei de uma viagem, eu tinha acabado de comprar minha full frame, eu não coloquei as fotos lá para eu tirar em RAW e eu me arrependi quando eu cheguei em casa, né? Quando eu comecei a aprender a editar um pouco melhor as fotos, né? Eu vi que, infelizmente, eu não consegui puxar as fotos aí na edição do jeito que eu queria, porque elas não estavam no formato RAW. Então, gente, assim, não façam o que eu fiz, né? Comecem a fotografar desde sempre em RAW, até porque no futuro, se vocês aprenderem pós-processamento aí com um pouco mais de habilidade, vocês não vão se arrepender de ter feito isso, tá? Então, não façam isso, tá? Segundo erro aí, galera, que eu vou falar aqui para vocês, era que eu não estudava o suficiente fotografia e eu não editava as minhas fotos com qualidade. Então, assim, eu posso falar seguramente aí para vocês que isso é uma das coisas mais importantes, né, que o fotógrafo iniciante tem que fazer aí para se igualar a fotógrafos profissionais aí de mercado, né? Então, assim, você tem que estudar fotografia. Eu agora praticamente posso dizer que eu estou estudando fotografia aí diariamente, né? Tem muito material gratuito, né? Não precisa você entrar em cursos caros, comprar centenas de livros, né? O ideal é que você comece, né, com materiais gratuitos, tem blogs, tem sites aí muito bons, né, nacionais e internacionais. Então, assim, estude sempre fotografia, tá? Procure. Eu fiquei durante muitos anos aí tirando fotografia casualmente, né? Mas eu percebi uma melhoria muito grande, principalmente quando eu comecei a estudar aí com mais afinco, né? E estudar e praticar. Então, é aquela questão, né? Não adianta só você ver um vídeo, você ler um livro. Você tem que ir lá, tirar as fotos, mexer nos programas aí de pós-processamento, né? Tentar fazer aquilo ali que você leu. Então, assim, esse foi um dos meus erros aí no começo, né? Eu acho que eu podia ter tido uma curva de aprendizado aí muito mais rápida se eu tivesse feito com muito mais afinco aí isso, né? Estudar e praticar, né? Tanto pós-processamento quanto a fotografia em campo, tá, galera? Terceira coisa, gente, aí que eu errava bastante, né? E ainda tô tentando me doutrinar aí para não errar tanto, captar a luz certa na hora certa, né? Então, luz é tudo na fotografia, tá, gente? Então, se você não tá na hora certa ali captando aquela luz, às vezes nem o pós-processamento vai te salvar. Então, é sempre importante que você pegue, né? De repente, aquela luz suave que entra por uma janela, ou então aquela rebatida, aquela luz maravilhosa que você tem no começo da manhã, no fim da tarde, né? Nada substitui isso, gente. Então, assim, eu vou até falar do próximo tópico aqui, né? Um pouquinho mais sobre isso, mas o mais importante de tudo é você saber que a luz é tudo na fotografia, tá? Então,
tente sempre ver a luz, né? Meça a luz, né? Tem aquela visão de que aquela luz ali tá ideal, tá perfeita para você poder fotografar, tá, gente? Então, não cometa esse erro, né? Não vá ali vendo que aquela luz está dura ou aquela luz está ruim, né? Vá no melhor momento para você tirar aquela foto que você vai conseguir fazer uma foto legal, tá bom? Próximo tópico, gente, é que o quarto erro que eu cometia muito era não planejar as minhas fotos, né? Eu posso dizer seguramente hoje, né, que a diferença de um fotógrafo profissional para um fotógrafo amador aí, uma delas, né, é você planejar as fotos, né? Então, vários documentários aí que eu já assisti, né, tem fotógrafos aí que às vezes que os caras vão para lugares remotos, eles se enfiam no meio do mato, né, ficam 2 semanas lá para eles tirarem uma foto, ou então para eles fazerem uma sequência aí, de repente, de 10, 15 fotos. Então, assim, planejamento é tudo, tá, gente? Você tem que ter na cabeça já aquela foto que você quer, você tem que ter uma referência da internet, de repente, de alguém que já fez essa foto para você se basear nisso, tá bom? E quando você estiver fazendo uma viagem, se você for fotógrafo de paisagem, fotógrafo de viagem, você já tem que ter planejado aí, principalmente por causa do tópico anterior, né? Você tem que, às vezes, pegar uma paisagem naquela luz ideal, você tem que pegar, às vezes, algum momento naquela luz ideal, e isso exige planejamento, tá, gente? Às vezes você vai ficar dias aí para você conseguir tirar uma foto perfeita, tá? Então, não cometa esse erro, né? Planeja as viagens, planeja os horários, tá? Que você também vai conseguir uma melhoria aí nas imagens, valeu? Último erro aí, gente, que eu também quase cometi, né? Já até cometi algumas vezes assim, mas eu não cheguei a me aprofundar muito nesse erro, é aquela questão dos equipamentos, né, gente? Então, assim, não pense que você ter os melhores equipamentos vai fazer as melhores fotos, tá? Você tem que fazer com o que você tem, né? Use o que você tem e sempre use isso da melhor forma possível, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Tem gente aí que às vezes o cara não tá começando a fotografar, ele nem sabe fotografar ainda, ele compra aqueles equipamentos mais caros, faz um investimento gigantesco e, obviamente, as fotografias não ficam do jeito que ele quer. Então, assim, eu no começo cometi um pouco esse erro porque eu já queria logo pegar aqueles equipamentos melhores, né? E pior ainda, carregar esses equipamentos, né? Às vezes você vai para uma viagem, você não tem como carregar muita bagagem, você quer carregar todos os seus equipamentos com você e não é assim que funciona, tá, gente? Você tem que otimizar, né, para você levar os melhores equipamentos, aqueles que te sirvam naquele exato momento. Então não caiam nessa besteira, tá, gente? Você vai aprendendo fotografia, você vai usando os equipamentos que você tem e aí você vai vendo a necessidade de comprar mais, né, e investir mais dinheiro nisso naturalmente. Até mesmo porque você vai ganhando dinheiro com isso. Então não compre equipamentos que você não precisa, tá, gente? E não carregue equipamentos também que você não precisa com você, ok? Então era isso, galera. Eu espero que as dicas tenham sido úteis aí para vocês, né? Esses 5 erros aí eu já cometi, né? Alguns eu ainda cometo, tento não cometer muito aí nas minhas viagens, mas é sempre difícil às vezes, né? A gente dá um deslize aqui e ali, a gente comete alguns desses pecados, né? Mas eu tô compartilhando aqui com vocês exatamente para vocês não caírem nesses mesmos erros aí que eu cometi há 3, 5 anos atrás, tá bom? Sigam a gente aí nas redes sociais, tá? No YouTube, sigam a gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, tá, galera? Tem fotos diárias lá que a gente está tentando colocar, a gente coloca os lugares que a gente tira, pode fazer pergunta à vontade pra gente lá, aqui também nos comentários, fica à vontade, a gente está tentando responder todo mundo aí, tá? Agradeço muito a vocês aí que estão seguindo a gente, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.